Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com alguns conceitos gerais sobre a área de aprendizagem de máquina. Essa área de aprendizagem de máquina, hoje em dia, falando em maio de 2019, é considerada a área mais quente da inteligência artificial, principalmente pelo uso de redes neurais artificiais. Então, essa é uma das áreas mais relevantes hoje em dia da inteligência artificial, que o objetivo básico é você passar dados para um algoritmo e o algoritmo vai aprender com esses dados. Então, nós veremos alguns conceitos gerais sobre essa área. Existe a aprendizagem supervisionada, que possui um supervisor. Aqui tem um exemplo de como que funciona essa questão da aprendizagem supervisionada. Aqui também tem o bonequinho supervisor, considerando esse processo de eu classificar se uma imagem é a do Homer ou se uma imagem é do Bart. Você precisa extrair as características, tanto do Homer quanto do Bart, como, por exemplo, o formato da cabeça, cor da camisa, tamanho da barriga, por exemplo, e você submete essas características para um algoritmo de aprendizagem. E esse supervisor ele vai indicar para cada uma das imagens se é uma imagem do Bart ou se é uma imagem do Homer. Então, por exemplo, você extrai as características dessa imagem, você diz lá, é uma imagem do Homer. Você extrai as características dessa imagem e vai indicar que é uma imagem do Bart. Então, esse que é o papel do supervisor. Aplicando o algoritmo, você gera um modelo. Se você quiser classificar uma nova imagem que você não sabe se é a Homer ou se é a Bart, você extrai as características dessa imagem e você passa para esse modelo aprendido e o classificador vai indicar se é uma imagem do Homer ou se é uma imagem do Bart. Temos a aprendizagem não supervisionada, que os principais exemplos são as regras de associação e também o agrupamento. Regras de associação é aquele exemplo clássico do mercado, que você analisa os dados e encontra padrões. Por exemplo, você compra pão, então compra leite. Você compra cerveja, então compra café, por exemplo. E aqui temos o exemplo do agrupamento, muito utilizado para segmentação de mercado, que você analisa todos os dados de uma base de dados de pessoas e você, por exemplo, pode conseguir direcionar qual é o público-alvo. Aqui o vermelho, vamos supor que são as pessoas que gastam mais. O roxo são as pessoas que gastam menos e assim por diante. Esses dois métodos, tanto de regra de associação quanto de agrupamento, eles são chamados de métodos descritivos, porque ele vai descrever os dados, diferentemente da aprendizagem supervisionada, que o objetivo é você fazer uma classificação ou uma previsão. Nós temos também a aprendizagem por reforço, que é a ideia parecida com os sistemas multiagente, que você tem inteligências artificiais que vão interagir com o ambiente e por meio dessa interação com o ambiente, a inteligência artificial vai aprender. Como, por exemplo, você ensinar um algoritmo a jogar um determinado jogo. Por exemplo, um jogo de tiro, como o Doom. Se ele se posiciona numa parte do cenário que ele vai levar um tiro, então ele aprende que se ele ficar lá, ele vai levar um tiro. Na próxima jogada, ele não vai mais para aquele lugar porque ele sabe que ele vai levar um tiro. Então essa que é a ideia básica da aprendizagem por reforço. Com relação à aprendizagem supervisionada, nós podemos chamar dos métodos preditivos, que são utilizados, obviamente, para fazer previsão. Existe a classificação, que você vai criar um classificador. Nesse exemplo das imagens, você tem esse modelo aprendido, que ele é chamado do classificador. Existe também a regressão, que você vai criar um regressor. Basicamente, a diferença entre os dois é que a classificação você vai prever rótulos, ou seja, Homer ou Bart. Ou então, se o cliente é bom, médio ou ruim pagador. Na regressão, você vai fazer a previsão do número, como por exemplo, qual é o novo valor do limite do cartão de crédito para um determinado usuário. Aqui nós temos essa diferença. Classificação, nós temos classes, a bolinha e o xizinho, quero fazer a separação, e a regressão, eu vou fazer a previsão de valores, por isso que eu tenho essa linha. E com isso fechamos essa videoaula com alguns conceitos básicos de Machine Learning, e na próxima aula a Rebeca vai ensinar você a pronunciar perfeitamente essas palavras. Obrigado e até a próxima aula!